assistente social de formação, só para contextualizar um pouquinho. Queria parabenizar a mesa, assim, muito bom mesmo. Estou muito feliz de sair daqui assim, com todas essas informações. E estar nesse espaço eu acho que é muito bacana, assim, né? Acho que a gente sai dos muros da universidade e vai para outros espaços. Aí quando você falou, né, de estar no espaço do bar, eu fiquei pensando, né? Aí eu queria falar assim, né, pou, assim, sabe? Porque é isso também, né? Pra gente também ir lá pro outro lado da periferia, assim, né? Não estou dizendo que vocês precisam estar lá, assim, mas eu como trabalhadora, né, do SUAS e assistente social de um espaço público, eu acho que as coisas que vocês vão falando aqui me faz refletir. Né? A gente tem um grupo de homens lá, eu não participo, mas eu acho que tudo que foi falado aqui faz muito sentido, assim, né? E aí eu fico pensando, todas as vezes que eu atendo homens lá, e na maioria das vezes são homens negros, né? Acho que a gente vai mudando algumas coisas ainda muito devagar, tem alguns pais solos que a gente faz o atendimento. E não que eu acho que isso seja muito bom, não. Acho que melhor seria se a gente pudesse ter lá o pai fazendo educação e a mãe também, não necessariamente ali no contexto familiar, morando junto, mas cada um fazendo a sua responsabilidade. Mas acho que homens também vêm assumindo esse lugar, assim. Então acho que é um encontro muito potente. Queria parabenizar a mesa, era mais isso, assim, sabe? Então não é nenhuma pergunta exatamente assim de como vocês chegaram, enfim, fazer alguma pergunta, mais de parabenizar e que daqui possam surgir outros espaços para esse tipo de conversa, assim, né? Eu acho que é um avanço muito grande. Obrigada. Obrigado. Boa noite, gente. Primeiramente, licença para quem veio, para quem ainda vai chegar. Parabéns, você é maravilhosa por isso. Parabéns para todos que estão presentes. Eu achei a sua fala muito importante quando você fala que dentro da sua pesquisa você se colocou meio que em campo, né? Para entender como que eram essas dinâmicas. Eu costumo falar um pouco sobre isso nas minhas redes sociais, no sentido de entender o momento em que eu tive que obrigatoriamente perder a inocência muito cedo, né? Quando eu me dei conta das questões sexuais, entender como o meu corpo era visto de uma maneira sexualizada quando eu estava em contextos que não eram sexuais. E eu queria entender um pouco, assim, porque existe uma grande trava a partir desses momentos que vem de muito cedo para a mulher adulta que sou hoje, também tenho 33 anos, sou cenógrafa, sou poeta, sou produtora cultural e artística. Como e se você conseguiu se blindar, porque eu sinto que muito dessa perda da inocência, essa dificuldade de me mostrar sensual, essa dificuldade de me mostrar uma pessoa até às vezes um pouco mais extrovertida, apesar de ser uma pessoa muito comunicativa. Eu tenho medo porque muitas vezes, e desde muito nova, as pessoas confundiram as coisas. Eu tinha 18 anos, sei lá, eu tinha 17 anos, eu era só uma quase pós-adolescente ainda, eu não era nem uma jovem adulta. Quando as pessoas confundiram as coisas no meu espaço de trabalho, e isso tem consequências que eu trago até hoje na forma de me relacionar com o meu corpo, na forma como eu entrego o meu corpo, inclusive, principalmente para homens. Então, eu queria saber como e se você conseguiu se blindar da violência que vem de dentro das plataformas, porque a masculinidade é isso, né? Ele não vai conseguir lidar muito bem com uma mulher bem resolvida com a sua sensualidade. Você vai precisar invadir aquele espaço, você vai precisar fazer com que aquela mulher se sinta ofendida e depreciada por uma coisa que está fazendo super bem para ela. Então, achei muito importante você conseguir se colocar em campo desta forma, porque é uma forma que eu acho muito difícil falando individualmente. E como você conseguiu se blindar, e se conseguiu se blindar dessa violência dentro das plataformas de conteúdo adulto, do que extrapolou para além disso, né? Porque não morre só ali, né? Vai para dentro do seu trabalho, do seu campo pessoal, uma escolha individual sua. Massa, obrigada. Então, diferente do que se pensa dentro da plataforma, você divulga qualquer foto, né? Então eu fiz um ensaio sensual e ninguém me desrespeitou. Muito pelo contrário. A gente batia vários papos, porque eu trazia a foto e eu trazia Bell Hooks na legenda. Acho que teve muita gente que entrou frustrada, achando que a Bell. Travou a mente de muito de Eu tô dizendo a você que eu subverto a ordem. Então eu trazia intelectualidade, eu já tinha o meu posicionamento na rede, né? Porque quem não me conhece da rede me vê muito séria. Aí quando não sabe quem eu sou no ao vivo,
Aí fala, oxe, mas você é engraçada, menina, você é outra. Porque, né? Às vezes você tem que performar, ou você é uma coisa, sempre é esse dualismo. Esse dualismo permeia o pensamento colonial. Ou a gente é uma coisa, a gente é outra. É o bem ou é o mal. Tem a teologia aí cristã que vai apegar isso. Então ninguém me respeitava, não. Ninguém chegava, muito cuidado para falar comigo. A gente trocava muita ideia. E os assinantes foram pessoas que eu conhecia, né? Então foram pessoas, a maioria da época da política, que não tinham acesso que gostariam de ter na época. Eu, por exemplo, quando eu era diretora, tinha várias situações, algo que você trouxe. O que eu fiz para esse homem se achar no direito de procurar grátis comigo? Então, eu vou lhe dizer uma situação muito, para mim, foi emblemática. Uma vez eu fui no gabinete de um subsecretário, marcamos uma reunião para tratar de diligências da secretaria. E aí ele começou a me mostrar a sala dele, o banheiro dele, que o banheiro dele tinha chuveiro. Ai, meu Deus. Ai, que E aí ele ficava mostrando, porque ele tinha um closet dentro da sala, a sala dele, sem brincadeira, era totalmente isso aqui. Uma pessoa muito influente em Salvador. E aí quando ele terminou, eu falei, e a reunião? Porque eu não vim aqui pra você fazer uma tour na sua sala e mostrar banheiro, eu não tô entendendo. E aí ele não fala nada, ele não tem o que dizer, eu levanto e vou embora. E isso acontecia muito na gestão. Então esses homens foram os meus assinantes. Porque eles, em plataforma de conteúdo adulto, acessei ela, vou lá pra ir. Então, que tinha várias intelectualidades lá, junto com a minha foto linda, maravilhosa de lingerie. Era isso. Agora, fora da plataforma, chegou para mim muitos comentários de pessoas que começaram a depreciar o meu trabalho. Dizer que eu realmente estava fora da casinha, que eu não era intelectual coisa nenhuma, sem nem ao menos trocar uma ideia comigo e perguntar o que é que me levou a fazer isso. O que é que o Tainara queria entender. Eu lembro agora, e hoje eu fui a uma cidade, eu fui a Santos e lembro de uma pessoa próxima a mim, que quando eu mandei a lista de transmissão para todo mundo, mandei mesmo, ele falou assim, você tá ficando maluca, isso vai acabar com sua carreira, você não vai conseguir mais entrar em uma sala de aula, eu quero ver você trabalhando na sala de aula, não faça isso não, tá doida? E eu continuo fazendo, dando aula, meu trabalho continua expandindo, as coisas continuam acontecendo. E eu transformo isso em literatura para que as mulheres, a partir dessa quebra de padrão que a masculinidade hegemônica traz, elas se potencializem, porque foi difícil, tá? E é difícil até hoje, não é fácil não. Mas eu ganho uma força, que eu não sei de onde vem, e eu acho que, enfim, a espiritualidade, enfim, que é justamente de eu entender o meu lugar no mundo. O meu lugar no mundo é ser diferente. Eu não preciso ser o que o entendimento colonial do ser mulher quer para mim. Eu posso ser as encruzilhadas que a vida me permite. Então, eu espero ter respondido. Quem for fazer, vem aqui. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sou o Lê Pellegrini, quero parabenizar essa mesa linda, espetacular, repleta de diferentes visões sobre a masculinidade. Eu escrevi uma tese recentemente nessa minha área da comunicação social, em que eu faço uma reflexão sobre a publicidade, em que medida a publicidade pode promover a igualdade racial. E, curiosamente, eu sigo escrevendo e eu mesmo vou me surpreender com uma das reflexões finais. Surgiu para mim uma coisa que eu não esperava. Eu não esperava descobrir, no meio dos escritos, a baixa presença da pessoa negra na criatividade. Que a criatividade é um pouco do que a Tainara traz aqui, vocês também, essa coragem de se colocar, de se expor, de se expressar. E eu trago uma pergunta, na verdade, para todos
todos vocês, né? Se eventualmente vocês têm uma conclusão assim similar à minha, que é talvez nós, homens negros, tenhamos pouco essa possibilidade, essa coragem de se expor, de se expressar, de tentar caminhar, trilhar nessas carreiras da criatividade, das artes, né? E mesmo da expressão intelectual, que é a psicologia. E só mais uma pequena pergunta, e uma curiosidade muito particular, que é, quando a gente fala de liberdade, né, do corpo feminino, a gente também tem que lembrar que esse desafio não está presente só no capitalismo, mas tem algumas comunidades e povos da cultura africana que promovem a amputação do clítoris da mulher. Então eu até queria ouvir um pouco a Tainara sobre esse tema, né? Porque me parece que nessa sua coragem tem também essa vontade de equiparar a possibilidade de ter prazer. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso nessa reflexão, né? De que isso não está só aqui, mas também nessas culturas ancestrais, esse cerceamento ao corpo feminino também esteve presente, né? A gente, até como negro, tem que ter coragem também de pensar sobre isso. Obrigado a vocês. Queria começar a te ouvir. Vamos lá. Primeiro foi sobre a criatividade, né? É isso, né? É isso aí. Criatividade. Você falou sobre coragem. Mas assim, eu acho que sobra coragem, mas falta oportunidade. Eu acho que a palavra oportunidade é a que mais crava, assim, sabe? A que mais crava no peito e rasga, sabe? Eu acho que essa oportunidade ela é negada, ela é surrupiada, ela é escondida, né? E infelizmente todo esse processo, né, colonizador, sabe, atrapalhou muito esse processo criativo, principalmente dos homens pretos e dos homens como um todo, no âmbito mais inclusive, né, da questão das negritudes, assim. Então, eu acho que o fato oportunidade é a palavra, no meu pensamento, assim, é uma palavra-chave com relação a essa liberdade de criação, assim, para a gente poder expandir nosso processo, sabe, de exposição porque coragem não falta, mas oportunidade é o que nos limita muito, né? E a gente, assim, o fato de eu ser da cultura, me jogar na cultura, né, independente se tem dinheiro, se não tem, eu estou lá, então isso me dá muita coragem e eu deixo a oportunidade de lado, né? Eu me dou a oportunidade, né? Porque eu não era chamado para show, eu não era chamado para isso, eu não era chamado para nada. Já como, entre aspas, uma mulher lésbica do hip hop, eu não era chamado. Quando eu me assumi lésbica, na verdade era a questão do desejo, né? Desejo por mulheres no meio do hip hop, uma mulher que gosta de mulher, vamos chamar para nada, porque senão a gente vai pegar todas as nossas minas. Já começava assim, eu não ia, porque os caras não chamavam para cantar. E sempre, geralmente quem produzia os shows eram os caras. Então eu já não era chamado para cantar. E aí, sabe, essa questão da oportunidade, às vezes os próprios irmãos acabam mimando o outro, sabe? Então essa questão da oportunidade ela é um fato. Em cima dessa questão da oportunidade, eu concordo muito. E eu vim de um contexto periférico, né? Eu cravo para você que muitos dos maiores arquitetos do país não conseguem construir o que o pessoal faz na quebrada. Você vê as favelas, o jeito que as favelas é construída, você vê os caras que fazem o negócio aqui em Pinheiros, bota esses caras lá no meio da favela e fala, faz igual, os caras não faz. Então é um nível de conhecimento que não chega aqui na pista porque os caras não dão oportunidade.
Então a palavra da oportunidade, eu acho que ela é central. Quando você pensa no nível de inteligência de um cara como Sabotagem, ele é maior do que muitos intelectuais que têm mais do que pós-doutorado em várias faculdades. Quando a gente pensa nessa área da criação, como a publicidade, por exemplo, ela é uma área majoritariamente branca. Então, quantas mentes geniais pretas, eu tenho amigos da publicidade pretos, e eu vejo o quanto essas pessoas adoecem nesses ambientes também. A área da publicidade é uma das áreas que você tem um alto índice de burnout. Então, quantas pessoas pretas possuem ideias geniais que não são validadas dentro das empresas, mas que se uma pessoa branca ouvir e falar exatamente a mesma ideia, essa ideia vai entrar. Então, depende de quem fala a ideia para a ideia entrar. Então eu penso muito nessa questão da oportunidade de quem vai ouvir, porque inteligência você tem de sobra. A gente só precisa do lugar, porque a disposição a gente tem. Então eu acredito nessa mesma perspectiva. Só dá a oportunidade, o resto a gente desenrola. E você vê isso em uma série de esportes, em uma série de áreas, a quantidade de pessoas pretas com um trabalho em excelência. Você vê isso, por exemplo, na quantidade de pessoas pretas e o índice de desempenho de pessoas cotistas. Então, o índice de desempenho dessas pessoas em comparação com outras pessoas não cotistas. Então, desempenho acadêmico. Então, a gente só precisa estar no espaço. Negar esse espaço para os nossos é a maior violência. Porque eu acredito que a criatividade se tem de sobra. Mas colocou a gente ali, aí o resto não tem disputa. E essa questão do medo. Eles sabem que se colocar a gente ali, eles ficam sem emprego. Então, eu vou trazer uma outra perspectiva. Eu vou concordar com a repressão. De observar muitos homens que não se conhecem, então estão ainda mirando nesse espelho do que é ser homem a partir desse marcador eurocêntrico e eurocristão. É importante trazer o pensamento teológico aqui, que forma. E tem muito homem aí preso nisso. E aí ele acaba não desempenhando todo esse potencial criativo que está dentro dele e ele não consegue acessar. Por toda uma questão mesmo de construção. Eu conheço muitos homens assim, nesse lugar. Muitos. Porque não pode, o homem ele tem que ser viril, ele não pode ser feminino, entendeu? Ele não pode. É isso que a gente aprende. E é isso que é reforçado muitas vezes pelas nossas matriarcas, ou até por nós mesmas, mulheres. O primeiro relacionamento que eu tive com um homem negro, que foi mais sensível do que eu fiquei chocada. E eu estudo gênero. Então eu concordo e trago essa perspectiva do que você trouxe, eu concordo com isso, por conta desse meu olhar. E sobre as culturas que fazem, que cortam clítoris e tal, eu vou trazer uma provocação. E principalmente porque eu vi recente de uma experiência indígena, e aí, eu que gosto de etnias, se a gente sempre olhar para a cultura do outro, para o comportamento do outro, a partir do nosso marco, a gente sempre vai achar estranho, a gente sempre vai achar ofensivo, a gente sempre vai achar violento. Então as culturas, elas existem, a gente precisa entender a partir de que essa construção se deu, né? Óbvio que haverão muitas ressalvas, mas se a gente sempre olhar a partir do nosso marcador, sem querer buscar a compreensão, é por isso que a colonização para a gente foi tão danosa e é tão danosa. Porque eles olham para os povos africanos, eles olham para os povos originários e eles veem tão estranheza a partir da sua própria cultura que eles rechaçam. É os estudos da alteridade. Vão demonizar porque eles vão partir de um pressuposto teológico, dualista, do bem e do mal, do anjo e do diabo, entende? Eu trago a pedagogia da encruzilhada porque a gente precisa olhar todos os aspectos. Se desprender um pouco, óbvio que nada é inato, né? Tudo parte de um marcador, mas eu tento ao máximo buscar a compreensão. Eu estava na experiência indígena, que, por exemplo, os povos dos Cariri Chocó, os Cariri Chocó, eles têm um ritual de iniciação que quando a criança nasce, automaticamente ela vai para o ritual e passa 5 meses. O que é que você diria? Você botar seu filho no mundo, sua filha no mundo e ela ir para o ritual. Mas é a cultura, pô. Faz parte
parte da ancestralidade. Então, a ancestralidade vem também para a gente compreender o respeito à cultura do outro. Esse caso que você me trouxe, a gente precisa descobrir. Eu não me aprofundei, mas eu sempre parto do pressuposto que eu preciso descolonizar o meu pensamento para estudar uma outra cultura, para buscar compreender essa outra cultura antes de criticar, antes de apenas dizer, isso aqui é só violento. Por que será? Mas eu sei também que tem perspectivas que vão trazer que isso é violento. Então é a gente tentar equilibrar um pouco essa balança, tem? Meu nome é Izzy Mistura. Eu sou de Togo, Oeste da África. Eu moro no Brasil há uns 11 anos e mais 12 já quase. Enfim, são muitas coisas que me atravessam, né, dessa conversa. Quando a gente fala em masculinidades, eu acho que a gente, em África, né, é interessante que a gente viveu um processo colonizatório que é um pouco diferente, ao mesmo tempo semelhante do daqui, né? Então, existem lugares onde a colonização durou 400 anos, existem lugares como o meu país, onde começou em 1884 e acabou em 1960. Então, tipo assim, é menos de 100 anos de colonização. Mas a gente tem efeitos que a gente vive também, que às vezes lá a gente nem sabe que veio dali. Por exemplo, o conceito do que é ser homem. Eu lembro que eu cresci num ambiente, eu sempre fui uma criança muito sensível. Muito sentia demais, tudo chorava, tudo, né? A flor de pele, hoje eu entendo que é porque eu sou artista e eu preciso sentir. Espiritualmente também existem vários fatores que fazem isso acontecer. Mas eu cresci achando que ser homem era uma coisa que conflitava com o meu ser. Até que eu cresci, estudei algumas coisas e aí quando fui cavar minhas raízes, eu fui entender que até esse conceito que eu tinha não era nosso conceito de que é ser homem. A gente tinha um conceito muito mais sensível do que era ser homem, que foi alterado na colonização. E aí, quando a gente fala em colonização, existe a parte que chegou com a França, com a Alemanha, na gente, mas existe uma outra colonização que também não é mencionada, que é a dos árabes, quando chegaram com o Islã. E ela, parece que a gente nem olha, né? Então, coisas como a excisão como chama? Bom, circuncisão até que das mulheres, de cortar o clítoris das mulheres, são coisas que... Sim. São coisas que, em maioria, vieram de culturas árabes, né, que a gente simplesmente adquiriu e ficou muçulmano. Os povos muçulmanos fazem essas coisas, sabe? Então, tem essas coisas que a gente não traz. E aí, é muito interessante também que esse debate esteja acontecendo hoje, para mim, né? Eu estou tentando fazer eu tenho uma pergunta, sabe? Mas eu queria trazer essas coisas. Eu lancei um álbum domingo passado, que se chama Enquanto Aguarda a Próxima Fase, que é o meu trabalho mais sensível, assim. Eu acho que eu tenho uma dupla também de afropop, e aí quando as pessoas olham pra gente, a minha dupla chama Dois Africanos, e aí é uma música muito animada, tudo muito pra cima, tudo muito feliz, tudo muito dançante, tudo muito isso, e as pessoas às vezes não esperam do africano esse olhar fora do clichê, fora da caixa, que é sensível. E eu sempre tive esse olhar, então meus trabalhos solos, meus trabalhos solos visavam a trazer as coisas que eu não conseguia fazer no Dois Africanos. Mas quando eu fui distribuir esse álbum, eu lembro de, no processo de produção, trazer para algumas pessoas ouvirem e ouvir tipo assim, cara, as pessoas não vão ouvir isso. Você não é o Thiago York. Por que o Thiago York tem direito de ser sensível, fazer músicas fofinhas e eu não tenho? Se eu sou melhor que ele. Mas eu acho que é uma porta que esse projeto era para sair em março, mas é muito providencial que ele saia agora em setembro, que esse debate está sendo, né, que é o mês das emoções e, né, consciência, etc. Mas eu acho que é um ponto importante de se tocar, de se frisar. Tem muito artista, você estava falando que tem muito artista reprimido, às vezes por causa disso. A gente tem referências que vieram ou da colonização, mas até as referências masculinas que a gente tem, da nossa geração, algumas vieram do rap. E o rap nos Estados Unidos, ele deu pra gente esse homem preto, swag, de baggy jeans e de Supra. Mas até esse rap foi hackeado em algum momento, porque quando os brancos descobriram que esse negócio dava dinheiro,
eles começaram a pilotar os artistas que eles queriam manipular para falar as coisas que eles queriam que as pessoas ouvissem. Então, as nossas mensagens originais foram barradas. Então, quando o cara do G-Unit, o Young Buck, ele vai trazer um álbum que enaltece o homem negro, ele é barrado. Mas quando ele traz um álbum que fala nega, 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 isso pode vender. E arma e vou atirar em você. Então, a gente tem referências tóxicas também que vieram disso tudo. E aí, hoje, o caminho é como a gente reconstruir. E aí que vai a minha pergunta. Você falou sobre a pedagogia das encruzilhadas. Eu queria muito que você desenvolvesse isso um pouquinho, falasse um pouco mais disso, assim, que eu fiquei muito curioso sobre isso. Assim. Obrigado. Antes de falar sobre isso, quero registrar que você é um homem que me ensinou como homens em África são diferentes. Eu lembro que uma vez você cozinhou para mim, você falou que sua mãe ensinou, né, que você deveria cozinhar para não dar trabalho para a filha de ninguém. E isso me marcou a vida inteira. Eu falei, ai meu Deus, preciso de um crush assim. Mas a gente é amiga. Eu não arrumo ninguém nesse lugar. Então, o que nós sabemos também da educação, né? A academia é um espaço que vai reforçar todo esse pensamento colonial, porque as jornadas jesuíticas, elas trouxeram isso, né? Elas trazem uma formação, elas trazem uma educação que vai partir desse ponto cristão, eurocentrado, para trazer toda essa cultura deles e tirar as outras culturas de campo. As outras culturas nem culturas são. Eu descobri que cultura era tudo no meu bacharelado em artes. Porque na escola eu tinha aprendido que cultura era cultura erudita, que cultura era cultura europeia. E foi na Universidade Federal da Bahia, no bacharelado interdisciplinar em artes, que eu descubro que cultura é absolutamente tudo. E a gente não pode classificar ou hierarquizar o que é cultura e o que não é cultura. Então parte desse pressuposto. A academia, a educação, ela vem trazendo esses ensinamentos para a gente. Quando a gente traz a pedagogia da encruzilhada, a gente traz as múltiplas percepções sobre algo, a gente traz várias filosofias, a gente traz outras referências. E eu, por exemplo, gosto de trazer referências que estão também fora do espaço acadêmico, como a sua fala, por exemplo. Para mim é um grande ponto de referência, né? Você ter aprendido com a sua mãe a cozinhar, para não dar trabalho à filha dos outros. Isso traz para a gente um grande conteúdo, uma grande reflexão. Então, a pedagogia da encruzilhada, ela vai permitir a gente descolonizar esses saberes, a gente acessar todas as filosofias e culturas e, consequentemente, ter outras visões de mundo para que a gente amplie a nossa proposta pedagógica, porque sabemos que mesmo a gente tendo, né, os marcadores das leis que coloca a cultura afro-brasileira como obrigatoriedade, ela não é dada. E outros educadores também não sabem nem o que é uma pedagogia da encruzilhada, porque eles estão ainda em uma formação muito eurocentrada. Eu na universidade, né, eu acessei muita coisa fora da universidade, porque eu curiosa vou lá ler. Então, tem muita referência que eu tenho que não foi a universidade que me trouxe, mas muito do que eu tenho foi a universidade que me trouxe, porque eu estou em um curso, por exemplo, que é o bacharelado Estudos em Gênero e Diversidade na UFBA, que existe há 15 anos na UFBA e poucas pessoas sabem que ele existe. Pouquíssimas. E que cada vez mais está passando por sucatamento. Aí fica eu e Carla Cotirene, as que falam do NEIM. E só. Mas o NEIM forma inúmeros especialistas em diversidade e que nem estão trabalhando aqui em São Paulo, onde mais paga a diversidade. O que mais tem é gente alheia trabalhando em diversidade. Então, a pedagogia da encruzilhada, ela vai trazer todos esses conhecimentos para a gente ampliar a nossa visão, porque a educação também nos doutrinou em um lugar que ele quis nos colocar. Valeu. Complete. Obrigado. Educador, você é educador. Mas o meu papel aqui hoje é só fazer mediação. A gente auxiliar na venda dos livros.
Não, a educação ela faz parte, né, de todo esse contexto de mudança que a gente espera, né? É claro que não é só a educação, né? A gente tem todo um complexo dentro da nossa sociedade e ter todo esse olhar que vocês trazem, né, pensando na perspectiva das masculinidades, né, dos respeitos às culturas, as diversas culturas que a gente precisa ter para a gente poder se integrar, até porque o que o homem branco ocidental fez, né, e faz a todo momento é tentar trazer uma experiência de um ser universal, né, sem levar em consideração as especificidades das outras culturas. E dentro dessa perspectiva de ser um ser universal, ele quer abarcar todos os outros dentro do seu pequeno mundo europeu, né? Quer fazer daquela península da Ásia, né? Que nem continente a Europa é uma península, né? Não é um continente. Se você pega um mapa, a Europa é uma península e essa experiência que eles querem a partir das suas vivências transpor para os outros através da imposição. E aí quando o Izzy fala, né, que a gente precisa olhar também para essa cultura árabe, né, que impõe uma série de questões, né, culturais dentro de diversos grupos étnicos africanos. Eu estava comentando aqui com o Thierry que essa questão, né, de repressão do corpo, ela tem muito a ver com as culturas religiosas monoteístas, né? Então, assim, o monoteísmo, né, se a gente levar em consideração as que perduram aí, que tem mais visibilidade, como o judaísmo, o cristianismo, né, que é a sua vertente para quem não é judeu, e assim como os muçulmanos, né, a gente tem uma construção de limitação do corpo, né? E eu costumo dizer que quem me gerou essa confusão toda foi o Gabriel, né? Porque Gabriel aparece para Sara, né? Diz que ela vai ter filho pra caramba, aí nasce o judaísmo. Depois Gabriel aparece para... não é bem para Maria, mas ela aparece para tia, para Santana, né? E anuncia que vai nascer o menino Jesus e tal. E é o mesmo Gabriel que aparece para Maomé. Não é só fofoqueiro, ele é quizumbeiro, cara, porque ele veio anunciar as 3 religiões monoteístas que cuidam de criar mecanismos para reverter essa situação do corpo, né? Da gente reprimir o corpo. Não era para eu estar falando aqui, porque eu sou mediador. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vai ter rodada final? Como é que vai ser o rolê? Bom, então se não vai ter rodada final, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que vocês comprem o livro com a Tainara. Né? Esse foi um combinado que a gente fez. Além desse combinado, antes de passar para o Thierry aqui, que ele vai encerrar para a gente, esse aqui foi um combinado que a gente fez também, né? Eu tenho uma atividade que eu desenvolvo com a Dedé. Dedé, dá oi para a galera aí. A gente desenvolve uma atividade que está aqui na telinha, né? Que a gente chama de Trilhas da Memória Negra, que é uma caminhada pelo centro da cidade, fazendo um levantamento de pontos de memória, né, da cultura negra em São Paulo. Essa atividade não é turismo, essa atividade não é lazer. A gente está fazendo uma atividade voltada para a formação
de professoras e professores. Ah, mas Alberto, eu não sou professor, não sou professora. Vem também, porque você vai aprender muito mais, né? A gente vai apresentar livros, a gente vai apresentar fotos antigas, a gente vai apresentar mapas, né? E ao término vocês vão receber um material para que vocês possam estudar e aprofundar mais também, né? Nesses espaços que tem aí. Então o próximo que a gente vai fazer vai ser no dia 13 de setembro. A gente vai sair da Catedral da Sé, a gente vai fazer... Oi? Oi? Ah, não, era para ver se eu me recordava de onde era. Então a gente vai sair da Catedral da Sé no dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã. A gente vai fazer um percurso... Hã? O quê? 13 de setembro às 9 horas da manhã. Eu falei... Não, 13 de setembro às 9 horas da manhã, é um sábado. Então a gente vai fazer esse percurso, a gente vai sair da Catedral da Sé, vai fazer a caminhada e ao término a gente vai ter, para quem quiser, um almoço no restaurante africano, que é o Bills, que fica aqui no centro, não sei se vocês conhecem, mas isso fecha com chave de ouro, né, essa experiência dessa caminhada. Dia... acho que é domingo, dia 7, né? Dia 7 é domingo? Dia 7 é domingo, isso. Eu vou estar na feira do livro periférico, no Sesc. Né? Quem quiser colar, vou estar falando lá também. Sesc Consolação. Sesc Consolação. Deixa eu ver aqui. Sesc Consolação. Parará, parará. Meu, é uma feira, tá rolando o dia todo. Né? Mas aí eu acho que eu vou estar lá umas 5 horas da tarde e tal. Tem uma mesa lá para falar sobre minha literatura erótica. E depois eu jogo lá no grupo, quiser espalhar também pra galera. Eu vou falar uma poesia do livro Transcor Poético. Né? O livro Transcor Poético ele foi publicado em 2021. Mas ele é um encontro e uma aglomeração poética, vamos dizer assim, que são poesias que eu fiz desde a minha adolescência. Né? Então tem uma primeira fase no livro e depois tem uma segunda fase com poesias da pós-transição. Então tem antes da transição, durante e depois. Né? Então o livro que saiu em português, todo em português, cada poesia, algumas poesias, eles têm fotos, né? Então a maioria dos artistas são artistas do trans, né? Que emprestaram a sua nudez para compor o livro. Né? Então é bem bacana. E o livro que está em inglês, ele não tem nenhuma foto, ele tem gravuras, né? E é totalmente diferente, tem poesias inéditas também. Então eu vou ler para vocês a Fuga. Deixa eu colocar meu óculos, né? É nessa hora que a gente entra na idade. Pronto. Fuga. No bate e rebate da luz profana, ela vem marcando com a sua sombra, buscando a brasa que ligeira chama, que do outro lado da porta emana. A fechadura é desejo que clama, gotas deslizam no corpo desando, escorre pelas manhas, carícias, entranhas. Minha chave é língua que não se acanha, escancar essa porta que na fuga falha. Entra, invade seu corpo molhado, do banho safado em pensamentos, silhueta que me enlouquece, transpira meu corpo, invade minha mente, invade minha mente. Poesias, elas são dedicadas a alguma pessoa. Né? Eu lembro muito bem quando eu fiz essa poesia, eu fiz para uma pessoa muito especial e assim, foi no momento que eu pedia fotos sexuais de todas as minhas amigas. E todas começavam, sabe, lembra daquela época do MSN? Elas começavam a mandar fotos sensuais. Eu falei, gente, eu não tenho mais cabeça para escrever poesia, tanta poesia.
surgiram várias poesias. Então essa foi uma das poesias que eu escrevi para uma amiga minha. Depois a gente manda para a amiga, e a amiga começa a mostrar para todo mundo, aí acaba o casamento, é muito legal. É isso, gente. Obrigado. Pessoal, então eu queria agradecer a presença de Tainara, Jed e Tchelle, que responderam prontamente aí, né, para fazer essa ação de lançamento do livro da Thay, que veio para São Paulo para fazer o lançamento, e fazer um lançamento no bar, trazendo a perspectiva da pedagogia da encruzilhada. E agradecer também vocês que vieram, né, assim vocês não faria sentido a gente estar aqui falando. Ao Douglas, que está fazendo toda a cobertura. Boa, Douglas também. E isso, gente. Então o livro está aqui, tem cerveja, tem comida, e tem DJ. E vamos lá até as 4 da manhã. Vai botar